Hoje eu vou te ensinar os 7 passos para te ajudar na sua adaptação aqui nos Estados Unidos. Se você já mora aqui nos Estados Unidos há pouco tempo ou está considerando migrar para cá, às vezes você se pergunta ou fica imaginando aí, né? Será que eu vou conseguir me adaptar bem? Então, eu vou compartilhar esses 7 passos baseado não só na minha experiência de já ter morado aqui mais de 12 anos, mas também na minha experiência profissional como terapeuta, ajudando aí a muitos imigrantes a se adaptarem nos seus processos aí de imigração, de viver aqui nos Estados Unidos. O primeiro passo é: encontre uma igreja para você frequentar, né? E aí você ajusta esse passo aí de acordo com o seu sistema de crenças, né? Talvez vai ser um templo, uma sinagoga, etc. Mas, por exemplo, eu como cristã, assim que eu mudei, eu comecei a visitar algumas igrejas, né? E eu e meu marido viramos membros de uma igreja e começamos a nos envolver para que a gente tivesse mais exposição à cultura, à língua, às pessoas, né? Naquele caso era uma igreja americana, e isso ajudou muito a gente, né, a começar a se integrar e fazer amigos. Se você não se sente confortável numa igreja americana por causa da língua, claro, né, busque uma igreja que fale português, mas eu encorajo que talvez você tente aí pelo menos as duas por um tempo, até para que você saia um pouco da zona de conforto, mesmo que você não entenda nada no começo, né, para você ir experimentando aí como é, né, ter esse tipo de exposição a conviver dentro ali de uma igreja americana ou ver as diferenças entre as duas. Agora, se você falar assim, eu não tenho religião, eu não frequento igreja, aí talvez eu encorajo você a encontrar um grupo que tem interesse comum, né? Talvez seja um grupo que pratica determinado esporte, pode ser um grupo de mães, que vai fazer playdate com os filhos, enfim, mas tem que ser grupos que se encontram regularmente, pelo menos uma vez por semana, para você ter essa interação. Passo número 2. Participe de um estudo bíblico. Agora, se você não tem nenhum sistema de crença, eu encorajo você a participar talvez num clube do livro, tá? Aqui nos Estados Unidos, as igrejas, quase todas, oferecem estudos bíblicos durante a semana, e estar envolvido dentro desses grupos menores, né, ajuda você a ter mais interação. Porque mesmo que você vá na igreja lá no domingo, talvez você entre e sai e não fala com ninguém, meio que passa despercebido. Mas quando você está num grupo menor, discutindo um assunto em comum, né, aí você tem ali mais a possibilidade de exposição. Mesmo que no começo você não tenha coragem de falar, mas mesmo que você está ali ouvindo e convivendo, eu acho super válido, né? Inclusive, eu recomendo que você atenda esses grupos de maneira presencial, né, para que você possa ali, de repente, talvez um pouquinho antes de começar, conversar um pouquinho depois, e até marcar com alguém para tomar um café, né, começar a desenvolver ali uma amizade. Se você não frequenta igreja, não quer um grupo de estudos que seja fora de contexto bíblico, aqui nos Estados Unidos tem muitas bibliotecas e muitos grupos que fazem esses clubes do livro, então aproveita também para você já praticar dessa maneira. Número 3. Esse terceiro passo envolve o trabalho, né? E esse pode ser um trabalho remunerado ou um trabalho voluntário. Se você já é a pessoa que veio para cá a trabalho, você já está envolvido dentro desse universo, né, desse ambiente. Porque, gente, trabalhar te força muito a se inserir na cultura, né? Você vai aprender expressões em inglês, por exemplo, e coisas, regras de etiqueta que você não aprenderia de outra maneira, né? E outra coisa é que o trabalho te tira do isolamento. Então vamos supor que você de repente a esposa ou o esposo que vieram acompanhados de alguém que veio para trabalhar ou para estudar, mas você está numa situação mais isolada em casa, aquela pessoa está lá, né, trabalhando, estudando, e você não tem muito para fazer. Então você pode, de repente, entrar num trabalho voluntário, né? E aí você vai se expondo cada vez mais à cultura, à língua, se mantendo ocupada, conhecendo novas pessoas. Eu e meu marido, por exemplo, nos voluntariamos na igreja por muitos anos para servir no Ministério da Hospitalidade, que eles chamam, que era para receber as pessoas que chegam na igreja. Então, por exemplo, tinha ali o coffee bar, que servia café, chá. Então, quando as pessoas chegavam, eles vinham ali pegar o seu drink, e aí a gente aproveitava aquele momento para conversar, para fazer amizades e forçar, né, um pouco a ter interações com pessoas diferentes.
O que me leva para o número 4. O número 4 é convidar pessoas para ir na sua casa. Mas talvez você fale assim, mas todo mundo é tão ocupado, mas eu já tentei, ninguém pode. Mas é que eu tô esperando alguém me convidar, né? Mas ninguém me convida. Mas a minha casa é pequena, eu não tenho móveis. Gente, tira todos esses impedimentos da sua cabeça, tá? Só tira e começa a convidar quem tiver disponível, de preferência alternando ali entre pessoas que falam inglês e pessoas que falam português, para que você tenha mais, se force, né, a falar um pouco mais ali. De repente começa com um amigo ou com um casal, né, e aí de repente você vai montando um grupo pequeno, e esse círculo de amizades vai te ajudar a se manter mais conectado, né, mais integrado, mais adaptado. Eu fiz bastante isso nos primeiros anos, né, que a gente mudou para cá, e essa iniciativa de servir, né, de interagir, não importa se as pessoas estão te convidando de volta ou não, né, convida você. E isso nos trouxe amizades duradouras que a gente, né, tem até hoje. Número 5, estudar, tá? De preferência em instituições formais. Eu estou falando de faculdade, de community college, assim que você puder, assim que você tiver acesso, comece a estudar, mesmo que seja uma classe, uma matéria que você se matricula, isso já vai começar a te abrir ali mais para aspectos culturais, né? Expandir os seus horizontes, porque a educação é algo que ninguém nunca vai te tirar, sabe? Se você está tendo a oportunidade de estudar aqui, eu te encorajo a aproveitar mesmo. Até a minha mãe, que tem, né, já os seus 50 mais anos, ela tem a oportunidade que o trabalho dela paga para ela estudar aqui, e ela está fazendo classes para ela, né, crescer, enfim, profissionalmente. Você já vai ter amizade com professores, com outros alunos, e vale muito a pena. Número 6. Assistir televisão em inglês com legenda em inglês, tá? Eu sei que talvez muitos de vocês já estão fazendo isso, mas para que fazer isso? Para que você fique treinando o seu ouvido, né? E também olha ali como as palavras são escritas em inglês. E hoje já é muito fácil de colocar isso em prática, porque todas as plataformas de streaming têm essa opção, né? Então você vai desenvolvendo um vocabulário mais prático do dia a dia, porque quando você vai para a escola, você aprende o inglês mais focado ali na gramática, né? Mas essa parte da conversação, das expressões do dia a dia, né? Nos filmes, nos documentários, já te ajudam muito. E aí evita ali assistir as coisas em português, para que você tenha mais oportunidade de treinar o seu ouvido. E por último, número 7, esse é importante, é difícil de fazer, mas olha, vai fazer toda a diferença. Fazer as coisas sozinha ou sozinho. Aí você vai falar, ué, Simone, mas você não acabou de falar pra gente interagir, tal, né? Sim, só que todos os níveis de interação têm o seu valor, né? Inclusive aquelas que você se vira sozinho. Por quê? Quando você vai num restaurante, ou num médico, ou num banco, acompanhado de alguém que ou já está aqui há mais tempo, ou que fala inglês melhor do que você, daí você fica se apoiando, né, nessa outra pessoa como um tradutor para resolver as coisas para você. E muitas mulheres fazem isso, né, com os maridos, às vezes até com os filhos, e isso sobrecarrega as relações e tira a oportunidade de que você realmente consiga resolver as coisas por você mesmo. Quando você está sozinho, não tem pra onde correr, né? Daí você tem que se virar, nem que você ajude ali com um tradutor no telefone, mas você vai, né, ficando cada vez mais independente, porque são nessas situações, né, que você vai tendo essas pequenas vitórias que você sente mais capacidade, né, de conseguir se adaptar aqui e navegar em todos os ambientes. Se você gostou desse conteúdo, já deixa um like para que outras pessoas possam encontrar essa informação. E agora me conta aqui nos comentários, qual desses é o mais difícil para você fazer?